Se você, por acaso, tem um lugar livre aí ao seu lado, levanta a mão para a gente saber. Opa, 3 lugares aqui, não sei. Aqui, ó. Você vem para cá? Você que está na escada aqui, vocês estão na escada, querem sentar aqui? Temos 3 lugares aqui. Temos mais um ali atrás. Querem vir? Sim, venha, pode vir. Tá bem? Ó, então vá. Então tá tudo certo. Tá tudo bem. Que bom que você está aqui. Eu estou muito feliz em estar nesta manhã com vocês. Eu estou acompanhado das minhas 2 filhinhas que estão por aqui, Lara e Alice. E a Lara tem 8 anos. Não, desculpa. Ela pediu para eu dizer que ela tem 9 anos, porque terça-feira ela vai fazer 9 anos. Então, a Lara tem 9 anos e a Alice tem 7 aninhos. Estamos aqui nessa cidade maravilhosa, João Pessoa. Que cidade boa, maravilhosa, linda, não é? Até quem é de fora fica por aqui, né? Até quem é de fora fica por aqui. E eu quero partilhar a palavra de Deus com você, baseada no que está escrito no Evangelho de João. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Pode ser no smartphone, pode ser a Bíblia física. Evangelho de João, capítulo 17. Eu confesso a vocês que até pouco tempo eu estava em dúvida se iria pregar esta mensagem ou não, porque eu tenho aqui amigos que há pouco estiveram comigo na Igreja Adventista Central de João Pessoa. E eu digo, vai ter que ouvir de novo a mensagem. João, capítulo 17. Abra sua Bíblia, por favor. João, capítulo 17. Eu vou ler o que está aqui com vocês. Mas, antes de fazer a leitura, fazer uma pergunta a você, Rui, e aos demais que estão aqui. Porque você é português de Portugal, então sempre tem as boas respostas, não? Quem é que te influencia? Quem é que te influencia? Você sabe que a gente vive numa época de influencers, né? E está tudo certo. Tem influências do bem e tem influências do mal. Está tudo certo. Mas em termos de estilo de vida, quem te influencia, Gabriel? Quem te influencia, Betão? Quem te influencia? Você tem hoje diversas filosofias, teorias. Interessante que, agora há pouco, nós tivemos um grave atentado, né, que tirou a vida de um influencer americano, conservador. E eu estive vendo um pouco sobre ele, e também sobre aquele que tirou a sua vida. E interessante que houve uma mudança de pensamento naquele que foi o atirador, porque ele passou a ser influenciado por outras coisas diferentes das quais ele fora criado, e mudou o pensamento. E você sabe que todos nós somos influenciáveis, né? Não é, Fulvio? Todos nós. E ele já fala hoje, o italiano que fala hoje. Tá bom, tá certo. E se você acha que não é, você que é mesmo, sabia? Porque todos nós somos. Veja, é uma brincadeira que a Vívia fez, mas é verdade. Eu morei 4 anos em Fortaleza e hoje eu sou apaixonado por baião de 2. Eu amo baião de 2. Baião de 2 com nata, sem nata, soltinho, Eu amo, porque a gente acaba sendo influenciado. Quem aqui detestou açaí a primeira vez que tomou açaí? Opa, eu também, todos nós. Mas eu digo hoje, eu sou um fã de açaí, eu amo açaí. Provavelmente a maioria das pessoas que tomou açaí por mais de uma vez passou a gostar, porque a gente acaba sendo influenciado. E isso também é com relação ao pensamento. Por isso que eu te pergunto nessa manhã, quem tem te influenciado? Deixa eu citar alguns nomes, só para saber se essa é a maior influência. Você não precisa me responder. Mas é Foucault? É Nietzsche? É Sartre? Quem que tem te influenciado? Sabe, para nós cristãos, nós temos algo que deve nos influenciar acima de qualquer coisa. Deve ser a bússola para a gente. Deve ser a norma.
a regra. É por onde a gente se baseia, porque se você for conversar com alguém, o que essa pessoa acredita e o que você acredita é baseado em alguma coisa, nem que seja a sua avó, o seu avô. Alguém te ensinou. Se eu te perguntar, eu estiver batendo um papo com você e perguntar, por que você acredita nisso? Você vai dizer, porque eu aprendi com a minha avó, porque eu aprendi com meus antepassados, porque era assim. Não é? Jesus Cristo, ele ensinou para a gente onde deve estar baseada a nossa vida. Você quer um manual para a vida? Jesus falou qual deve ser. João 17. Vamos ler. Versículo 1. Depois de... João 17, eu vou ler a partir do versículo 6, que é mais específico. Vamos lá. Encontraram? Tranquilo? Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, escuta isso. Eles eram teus. Tu os deste a mim. Quem é que está falando aqui? Jesus. Está orando, está conversando com o Pai. Então, eles eram teus, tu os deste a mim. Eles têm obedecido o quê? A tua palavra. Esse é o primeiro ponto. Grava aí. Quem é de Jesus? Aquele que tem obedecido a sua palavra. Veja como isso é forte. Veja como isso é forte. Continua a leitura comigo, por favor. Versículo 7. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado no meio deles. Não ficarei mais no mundo. Olha, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como somos um. Versículo 12 agora, veja que interessante. E enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Ele está falando de quem aqui? De Judas. Para que se cumprisse a escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles, grava isso, filho e filha, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Uau! Tem muita coisa interessante aqui nesse texto. Muita coisa que a gente poderia tirar lições para a nossa vida diária. Mas eu queria falar a respeito de uma especificamente. Quando Jesus orou por mim e por você, você percebeu que Jesus orou por você aqui? Você percebeu? Percebeu, Davi? Ele orou não apenas por aqueles que criam nele, mas os que haveriam de crer. Quer dizer que orou por você, orou por mim? Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Saber que o próprio Cristo orou por você, isso é fantástico, hein? É fantástico. Eu vi que o Davi aqui na lição comentou um pouco sobre a intercessão. Aqui está a intercessão de Cristo por nós. Agora, para que Jesus, ou para onde Jesus
ele direciona a atenção dos seus discípulos. Para onde? Para a palavra, para a verdade. Veja, no mundo em que há dúvidas sobre a verdade, o maior mestre que já andou nesta terra disse que existe uma verdade. E ele nos direcionou para ela. Ele pegou os nossos olhos e disse: você quer um guia seguro? Você quer um caminho? Não é Aristóteles, Sócrates, Platão, Bauman, ou algum outro filósofo. Eles têm o seu lugar, eles têm a sua importância social, mas se você quer algo para te guiar a vida, a verdade está na palavra, neste livro. Este livro, escrito por cerca de 1.500 anos, cerca de 40 autores diferentes, possui uma harmonia incrível. Que se não fosse um único autor, utilizando-se de vários secretários ou secretárias, essa harmonia não existiria. Por isso, quando olhamos para este livro, não o enxergamos como um livro qualquer. E me desculpem eu ter trazido uma Bíblia de capa preta, mas ela pode ter a capa com um leão. Eu vi alguém aqui que tem a Bíblia com a capa de um leão. Outra tem a Bíblia com a capa rosa, a capa... Não importa, ainda aqueles que usam no smartphone. O que eu estou falando para você é acerca do conteúdo deste livro. E o conteúdo deste livro, ele é algo sublime. John Stott, um certo teólogo, escritor, ele disse certa vez: a Bíblia é Deus pregando. E é verdade. Nessa manhã, por exemplo, eu estou falando com vocês algo que Deus falou comigo através das Escrituras, mas você quer ouvir Deus falando diretamente em sua casa, em algum lugar, abra a Bíblia. Leia, quem sabe, um salmo ou um evangelho. Comece pelas partes mais fáceis. E, de repente, se o seu coração estiver angustiado, você vai perceber que virá paz. Se você estiver precisando de encorajamento, é possível que você sinta, através da palavra, vindo força. Se você estiver precisando de sabedoria, é possível que ali o Espírito Santo fale ao seu ouvido e você possa ter o insight necessário para tomar a decisão que você precisa tomar. Porque a Bíblia, como disse John Stott, é Deus pregando. A Bíblia ela também serve de base para a nossa fé, porque eu faço uma pergunta. Nós podemos, através da natureza, saber que Deus existe, sim ou não? Sim ou não? Sim, claro que sim. Você senta ali na orla de João Pessoa, começa a olhar o mar, a imensidão do mar, você percebe, uau, tem algo além. Você vai ao meio a uma floresta. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade, mas eu já fui à Amazônia, aquela floresta. E ali dentro da floresta amazônica, eu pude ver alguns animais. E é uma diversidade incrível. Veja a beleza que existe na natureza. Se você não consegue conceber a criação ou o surgimento de um smartphone, com todas as suas complexidades, com todos os seus chips e tecnologias, se você não consegue conceber o surgimento disso do nada, muito mais complexo é o corpo humano e a natureza. Existe um Criador. E qualquer pessoa que se deter a pensar sobre a natureza, perceberá que existe um Criador. Agora, eu faço uma segunda pergunta. É possível conhecermos atributos, criarmos um entendimento objetivo de Deus só olhando a natureza? Alguns vão dizer que sim, e vão chamar isso de teologia natural. Teologia, entenda, estudo. Um estudo sobre Deus a partir da natureza. Só que a teologia natural ela é perigosa, porque ela não é objetiva, ela é subjetiva.
Se eu parar para dar características dessa planta para você, eu vou enfatizar algumas coisas, enquanto outra pessoa irá enfatizar outros aspectos. Então, nós não conseguimos criar um ensino a partir de uma teologia natural. Ela é perigosa porque é subjetiva e cada um terá o seu. Mas eu pergunto, você acredita que Jesus é o seu Salvador, sim ou não? E por que você acredita? Porque as Escrituras revelam que Ele é o seu Salvador. Você acredita que Jesus voltará a essa terra? Você que respondeu sim, você acredita porque as Escrituras revelam que Ele voltará. Você acredita que Jesus, Ele nasceu da Virgem Maria porque as Escrituras revelam assim. Você acredita que Jesus fez e faz milagres porque as Escrituras revelam assim. Percebam que aquilo que você conhece sobre Jesus, você fala por causa das Escrituras. Agora, qual o grande perigo? É ao invés de nós moldarmos a nossa vida à luz das Escrituras, criarmos um Cristo à nossa imagem e semelhança. Uau, como assim? A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas você sabia que temos, em nossos tempos, criado deuses à nossa imagem e semelhança? Certa vez eu fui à Índia e passei ali 2 semanas na Índia. E você sabe que a Índia é um dos países com mais deuses que existem. São milhares e milhares de deuses. Eu andei naqueles carrinhos pequenos chamado... tem gente que chama tuk-tuk, tucu-tuco. Eu chamo de tucu-tuco, mas diz que é tuk-tuk. Mas enfim. E cada um daqueles tem um Deus pequenininho ali. Interessante que se você for comprar alguma coisa no comércio, pelo menos eu vivenciei essa experiência por mais de uma vez, a pessoa, o comerciante, vai pegar o dinheiro e antes de colocar na gaveta, ele vai dedicar aquele Deus. E vai colocar na gaveta lá. Por que existem tantos deuses assim? Porque cada um cria o Deus à sua imagem, à sua semelhança, aquilo que ele enxerga. Andando nas ruas, você verá os cães gordos, bem alimentados. Inclusive, ratos são alimentados. Você verá ali, andando por ali, você verá, sim, animais sagrados. Verá no chão muita comida sendo colocada. Por quê? Cada um cria um Deus à sua própria imagem. Como cristãos, nós temos uma verdade objetiva. E essa verdade está nesse livro. Esse livro que é indestrutível. Mas nem sempre foi assim. Agora, daqui a alguns dias, em 6 de outubro, vamos relembrar a morte de William Tyndale. Você sabe por que William Tyndale foi morto? Porque ele resolveu pegar as Escrituras e traduzi-la para o inglês. E torná-la popular às pessoas. Esse livro, do Gênesis ao Apocalipse, está manchado de sangue. Manchado de sangue, não apenas de Jesus, mas sangue de pessoas que amaram este livro. E amaram esse livro porque ele não contém, uma verdade preciosa. Ele, muitas vezes, nos quebra. Eu não sei se você já ouviu uma mensagem bíblica e tremeu. Eu já. Algumas vezes, eu já ouvi mensagens bíblicas que me fizeram encolher no banco da igreja. Outras vezes, eu não gostei da mensagem. Não gostei. Porque sabe quando você é confrontado por algo? Às vezes a Bíblia faz isso com a gente, ela confronta a gente. E eu não sei você, mas eu não gosto de ser confrontado. Aliás, a maioria das pessoas não gosta de ser confrontada. Mas a Bíblia faz isso. Às vezes nós estamos muito felizes caminhando por
determinado caminhar aí, um determinado caminho, e a Bíblia, ei, escuta aqui, isso aí não é certo. E a gente por aí que faz assim, bom, isso não é de Deus. Quando a Bíblia diz, tudo posso naquilo que me fortalece, isso é de Deus, aleluia, glória a Deus. Quando a Bíblia diz, se arrependa dos seus pecados, isso é ruim, não é legal. Não é legal. Mas como eu disse antes, nós não temos como separar Cristo da Bíblia. Não tem. A fé que nós temos hoje em Cristo, a temos por causa do que está revelado nas Escrituras. Não é possível fazer esta separação, inclusive do nosso sistema de crenças. Eu gosto do que um teólogo chamado Frank Russell falou sobre a Bíblia. Escuta isso. Veja se não faz sentido o que ele falou. Sem a Bíblia, nós, adventistas, nós não teríamos um fundamento confiável para a nossa fé. Não teríamos. Cada um seguiria o seu próprio caminho. Sem a Bíblia, saberíamos que Deus existe, mas não conheceríamos o plano da salvação e nem a imensidão do amor de Deus por nós. Você conheceria sem a Bíblia? O quanto Deus te ama? Você saberia que Jesus deu a vida por você, se não fosse a Bíblia? Saberia? Não saberia. Não saberia. Você saberia que apesar de suas faltas, apesar das suas falhas, você é amado, amada por Deus? Você saberia que ainda que você esteja suja, perdida no caminho, Jesus é capaz de te limpar e te trazer de volta? Você saberia? Não. As Escrituras revelam isso. Russell continua dizendo que os nossos valores seriam muito diferentes se não fossem as Escrituras. Ele diz também que os nossos padrões morais também mudariam se não fossem as Escrituras. Ele diz que sem a Bíblia nós não saberíamos que Jesus é o Messias. Verdade, talvez como outros nós disséssemos que Jesus era um Jesus histórico, um maluco revolucionário que deu a vida, mas foi só isso. Mas à luz das Escrituras nós sabemos que Jesus não foi um maluco, não foi um revolucionário. Ele foi alguém que sem cometer pecado, morreu a morte que eu e você não poderíamos morrer, para dar a mim e a você a vida que jamais obteríamos sem Ele. Por isso Ele afirmou assim, ei, deixa eu falar com você. Você crê em mim? Saiba que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso faz toda a diferença. Certa vez, duas membros de igreja faleceram. 2 membros de igreja faleceram. E o mesmo pastor foi fazer os 2 funerais. Quando chegou no primeiro, encontrou ali uma família desolada. Desolada. O filho daquele homem que havia morrido estava revoltado contra Deus. Revoltado. Como Deus permitiu que isso acontecesse? Onde estava Deus? E ali estava aquele filho confuso por causa do momento em que estava passando. Mas aquele mesmo pastor foi a um outro funeral. E no outro funeral, ele se comoveu bastante porque era muito próximo daquela pessoa que havia morrido. Conta-se que a viúva se aproximou do pastor e enquanto ele chorava, colocou a mão nos seus ombros e disse, pastor, fica tranquilo. Quando Deus não cura, Ele ressuscita. Como pode essa mulher ter uma fé assim? Porque as Escrituras revelam que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Você percebe a importância das Escrituras? É muito interessante que quando a nossa fé está construída, não no achismo, mas no que as Escrituras revelam,
sobre a Bíblia, ela é uma fé sólida. É uma fé que não nos impede de passarmos por turbulências. Não sei se por acaso você está passando, nesse momento, por turbulências. E elas vêm à nossa vida. É inevitável que elas venham. E a nossa fé não impede. É enganoso. E, por favor, você que tem acesso à internet, YouTube, Instagram e tantas outras coisas, não se iluda com uma promessa falsa de uma fé que tirará de você todos os seus problemas. Não, por favor, não se iluda com isso. A fé verdadeira, ela não nos impede de enfrentarmos problemas. Ela nos dá segurança em meio aos problemas e convicção de que a mão do Senhor está conosco em todos os momentos. Esta fé. Da mesma maneira, não se iluda com uma fé prometida de que se você tiver fé, o teu saldo bancário só irá aumentar, as tuas ações só irão aumentar, os teus bens só irão aumentar. Não, é possível que aumente, mas isso não é sinal da sua fé. Isso não é porque você tem ou não tem fé. Porque a fé com Deus não é barganha. Entenda, a gente não barganha com Deus. Como eu falei de que existem pessoas criando Jesus à sua própria imagem e semelhança, há por aí, inclusive, grandes pregadores pregando de um Cristo que mais parece Aladim, que mais parece aquele gênio da lâmpada ali que sobe, e quando você ora, esse gênio aparece e diz assim: por favor, meu amo, minha ama, 3 desejos, 3 pedidos, façam aí. E aí você faz e ele vai e realiza. Não, não. Sabe qual é a fé verdadeira? É aquela que está em Cristo, não pelo que Ele oferece, mas por quem Ele é. E quem é Cristo? Cristo é o meu e o teu Salvador. Cristo é aquele que deu a vida por você. É aquele que verdadeiramente te ama incondicionalmente. Você não compra Cristo. Não tem nada que você tenha feito ou possa fazer para Ele te amar mais. Ele simplesmente te ama. Ele simplesmente cuida de você. Ele simplesmente diz a você assim: ei, escuta uma coisa. Eu sei das tuas forças e das tuas fraquezas. Eu sei das tuas debilidades, teus sonhos, teus medos, tuas angústias. Eu sei. Eu sei. Mas coloca a tua fé em mim. Porque comigo você está seguro. Isso eu tive plena convicção alguns anos atrás, enquanto estava em Fortaleza. Eu não sei onde você estava durante a pandemia. Mas eu sei de muitos momentos, porque eu estive em Fortaleza durante a pandemia. E eu lembro daqueles momentos em que, por exemplo, eu fui a um hospital. Em meio à pandemia, eu fui a um hospital. Era noite, quando eu atendi a ligação, e um amigo me disse sobre um irmão nosso que havia acabado de ser internado. Perguntou se naquela manhã eu poderia ir até a Unimed, ali de aqueles que passam pela 101, verão logo uma Unimed grande ali na BR-101. E eu me dispus a ir na manhã seguinte, ali naquele hospital. Um membro da nossa igreja fez com que eu pudesse entrar, coloquei aquela roupa que eu nunca havia vestido antes. E ali eu encontrei o nosso irmão com um capacete elmo, aquele capacete que facilitava a circulação do oxigênio por ali. Eu nunca tinha visto ninguém usando aquilo e ninguém com tanta dificuldade para respirar. Aquele moço que estava na cama era um homem forte, gostava
gostava de andar de moto, tinha uma moto grande, e ficava bravo quando eu dizia que ele era motoqueiro. Ele dizia, não, pastor, não sou motoqueiro.